Fala, meu povo lindo! Estamos de volta. Estamos de volta tratando a respeito da figura do empregador. Já falamos do grupo econômico com a reforma trabalhista, a necessidade de se demonstrar para o grupo econômico urbano a comunhão de interesses. Já tratamos também a respeito da sucessão do empregador e a hierarquia que deve ser perseguida. Falamos ainda do empregador urbano e do empregador rural. Meu povo lindo, eu começo chamando a atenção de vocês nesse bloco para o trabalho intermitente. O trabalho intermitente adveio com a reforma trabalhista. Ele está presente no artigo 443, parágrafo 3º da CLT. E no artigo 452-A e seus parágrafos todos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º da CLT. Presta muita atenção, porque o 443, parágrafo 3º, ele vai definir, ele vai dizer o que é o contrato de trabalho intermitente. Ou seja, o que acontece com o empregador e também com o empregado, via de consequência, no contrato de trabalho intermitente. Meus amores, olha a nomenclatura, perceba, intermitente. O que é intermitência? Ora tenho, ora não tenho. O contrato de trabalho intermitente é aquele no qual, ora, presta serviços e, ora, não se tem a prestação de serviços. Existe uma intermitência. E isso caracteriza vínculo empregatício? Sim. Observe, você passa a sua faculdade inteira aprendendo durante os seus 5 anos o quê? Que para a caracterização do vínculo empregatício, que o que diferencia relação de emprego de relação de trabalho, do qual relação de emprego está aqui, ó, contida na relação de trabalho, faz parte, é uma das espécies, é a regra da habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação. É a regra do UPS. Habitualidade, onerosidade, pessoa física, pessoalidade e subordinação. O que é habitualidade? Ora, é muito simples. Habitualidade é a não eventualidade, é a continuidade na prestação dos serviços. Isso é o que diferencia também relação de emprego de relação de trabalho. Você precisa ter os 5 requisitos presentes. Tanto que, o que é que eu falava na sala de aula? Presta atenção. Se faltar um dos requisitos, deixa de ser relação de emprego e passa a ser relação de trabalho. Agora, meu povo, olhe para mim. No trabalho intermitente, não falta, não, um desses requisitos? Falta. Qual é o requisito que falta? Habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física ou subordinação? Você concorda comigo que falta habitualidade? Que falta a continuidade, já que eu tenho uma intermitência? Ora o empregado presta serviços para aquele empregador, ora não. Ok, então, trabalho intermitente é relação de trabalho. Não, é relação de emprego. Espera aí, para tudo. Você acabou de me dizer que o que diferencia a relação de emprego de relação de trabalho é porque relação de emprego tem que ter necessariamente os seus 5 caracteres: habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação. Você insiste em dizer que trabalho intermitente caracteriza vínculo empregatício, mas que falta habitualidade. Não entendi. Entenda. A reforma trabalhista concebeu o inconcebível. Você percebeu? Concebeu o inconcebível. Continua diferenciando-se o vínculo empregatício, a relação de emprego, da relação de trabalho com esses 5 requisitos: habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação. Mas agora você tem uma exceção. Esta exceção é o trabalho intermitente, que configura vínculo empregatício. Porém, para este
Não existe o requisito da habitualidade. Não existe o requisito da continuidade. O 443, parágrafo 3º, vai dizer que o trabalho intermitente se aplica para qualquer categoria, para qualquer. Qualquer, ó, advogado, médico, bancário, professor, gari, qualquer, menos uma. Olhe para mim, menos uma. O pessoal da aviação civil. E aí eu estou falando dos aeronautas, eu estou falando dos pilotos, copilotos, só e tão somente para esses que são regidos por legislação própria, não poderá ser aplicado o contrato de trabalho intermitente. Isso está onde? No 443, parágrafo 3º. Você percebe que com a reforma trabalhista, até o artigo 443 foi alterado. Meu povo, contrato de trabalho intermitente. Ou vai cair o contrato de trabalho intermitente ou o teletrabalho na sua prova. Assim como eu repito, ou vai cair grupo econômico, ou vai cair sucessão do empregador. Ou vai cair uma perguntinha de empregador rural, ou vai cair uma perguntinha de empregador doméstico. Por isso que nós passamos o primeiro bloco inteiro, essa primeira parte, os 30 minutos estudando a responsabilidade oriunda. Olhe para mim. As 3 vezes que caiu o grupo econômico, a pergunta foi se era caracterizado o grupo econômico e qual a responsabilidade. As 2 vezes nas quais foram cobradas a sucessão do empregador, a pergunta era de quem era a responsabilidade pelo pagamento daqueles créditos trabalhistas. Você percebeu? Quando cai empregador urbano, já caiu na segunda fase, questionava-se como é que se caracteriza o empregado urbano. Como é que eu sei que é empregado urbano e como é que eu sei que é empregado doméstico? Qual a diferença entre um e qual a diferença entre outro? O que um tem direito a perceber que o outro não? E empregado rural. O que mais é cobrado para o empregado rural? O adicional noturno, que é tão distinto. O adicional noturno do empregado rural é de 25%. Não é de 20% como ocorre para o empregado urbano e para o empregado doméstico. Vou repetir. O adicional noturno do empregado rural é de 25%, que é distinto para o empregado urbano e doméstico, que é de 20%, e que a hora é fixa. A cada 52 minutos e 30 segundos se computa como 60 minutos a cada 52 minutos e 30 segundos. Isso é o que cai na hora da sua prova. Pois bem, mas estávamos falando do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente pode ser aplicado para qualquer categoria, menos a dos aeronautas. O 443, ele fora alterado e ele diz, olha, a partir de agora, existe o contrato de trabalho por prazo determinado, indeterminado e o contrato de trabalho intermitente. Vire para mim, faça a pergunta que eu estou esperando você fazer. Se cai contrato de trabalho intermitente com essa polêmica toda, doutrina para tudo que é lado, cada um dizendo alguma coisa, jurisprudência eu ainda nem tenho. O que eu respondo? É muito simples. Esqueça polêmica. A Fundação Getúlio Vargas, ela não vai se ater a essas polêmicas. Por que não? Porque polêmica gera anulação de questões. Ela vai perguntar o que está na letra da lei. Não tem discussão, está na letra da lei. Aí você vira para mim e pergunta, o que está na letra da lei? Eu te digo. A letra da lei, no artigo 452-A, e seus parágrafos diz, para a caracterização do contrato de trabalho intermitente, o que é que o empregador tem que observar? Primeiro, o contrato tem que ser necessariamente por escrito. Necessariamente por escrito. Segundo, tem que conter, nesse contrato individual do trabalho, o valor da hora do trabalho. Tem que conter o valor da hora do trabalho. Terceiro requisito, este empregador, ele tem uma obrigação. Ele terá que convocar
o empregado com uma antecedência mínima, já que o empregado não estará ali prestando serviços a todo tempo, é intermitente. Esta antecedência mínima, se isso é convocado na hora da sua prova, isso cai. Essa antecedência mínima, sabe de quanto tempo é? 3 dias. 3 dias corridos. 3 dias seguidos. Essa antecedência mínima deve ser observada. Você sabe qual é o prazo que o empregado tem para dizer se aceita ou não prestar o serviço no contrato de trabalho intermitente? Um dia útil. A MP 808 de 2017 caducou. Antes era 24 horas. Agora o prazo é de um dia útil. O empregador, ele vai poder convocar por qualquer meio. E recebida a convocação, o empregado terá um dia útil para dizer se aceita ou não. Primeira pergunta que você faz é: o empregado, ele é obrigado a aceitar a convocação do empregador? Ele é obrigado a aceitar essa convocação? Não. Ele não é obrigado a aceitar essa convocação. E se ele não aceita, isso gera a extinção do contrato de trabalho intermitente? Não. Melhor pergunta ainda, porque se eu sou sua examinadora, eu cobraria isso. Faz de conta que fora celebrado o contrato de trabalho intermitente, a sua questão narra isso. E que ele fora celebrado por escrito, ele traz o valor da hora de trabalho. O empregador convocou com 3 dias corridos, pelo menos de antecedência. A função desempenhada pelo empregado no contrato de trabalho intermitente é a de professor? Ok. Só que o professor não respondeu nada. Ele ficou silente. Ele não disse nem que sim, nem que não. Esse silêncio desse empregado no contrato de trabalho intermitente, ele é interpretado como recusa ou como anuência? E as pessoas, vocês, meus queridos alunos, tendem a responder como anuência. Sabe aquele chavão que fica na sua cabeça? E o silêncio importa em anuência. O silêncio importa em anuência. Aqui não. Aqui não. Aqui o silêncio importa em recusa. Aqui o silêncio caracteriza a recusa. E aí, perceba, qual é a grande consequência? É que, ao caracterizar a recusa, chegado o dia para execução do contrato de trabalho intermitente, se uma das partes falta, seja aquele que convocou o empregador, seja aquele que aceitou a convocação, o empregado, mas uma dessas partes não comparece. A parte faltosa, aquele empregado ou aquele empregador que faltou, o faltoso, terá que pagar uma multa. Eu cobraria. De quanto é essa multa? Você consegue sentir o cheiro da questão? Consegue, o gosto? Você consegue ver? Essa multa é de 50%. A sua prova, se eu fosse o examinador, eu colocaria 40%, 30%, 20%, 100%. De quanto é a multa? 50%. Essa multa, ela tem que ser paga em um prazo. Sabe qual é esse prazo? 30 dias. Se eu sou seu examinador, 15 dias, 6 meses, 1 ano. Qual é o prazo para pagar? 30 dias. De quanto é a multa? 50%. Sobre todo o valor daquela prestação de serviços. Imagine que a hora de trabalho é R$100. E isso consta no contrato individual do trabalho por escrito. Imagine que o empregador convocou o empregado com 3 dias de antecedência para elaborar pelo período de 8 horas. É o empregador quem especifica 8 horas, 1 semana, 45 dias, 1 ano. Ele diz, se é 8 horas, quanto é o período? A correspondência. Quanto? 8 vezes 100, R$800. Mas o empregado falta, não comparece. Não tem um justo motivo pelo qual ele faltou. De quanto é a multa que esse faltoso vai pagar? R$400. Metade daquele período. Qual o prazo que ele tem para pagar? 30 dias. Calma, continue comigo, continue. Mas é permitida a compensação. Ou seja, ou eu pago
metade, nesse exemplo, R$ 400, ou eu compenso. Para pagar, eu tenho um prazo de 30 dias. Agora, observe, a escolha não é minha, eu que ofendi. A escolha não é do ofensor. A escolha, a opção, a faculdade é do ofendido. É o ofendido quem vai dizer se quer o recebimento da multa ou se prefere, se opta pela compensação. Essa multa, ela tanto será aplicável ao empregado, quanto será aplicável ao empregador. Meu povo, contrato de trabalho intermitente. Mais ainda, parágrafo 6º. Tem tudo para cair. Por que o parágrafo 6º? Porque o parágrafo 6º do artigo 452-A, ele diz assim, ó, no contrato de trabalho intermitente, a cada período de serviço prestado, o empregado tem direito a perceber essas verbas. E aí ele vai dizer, a remuneração correspondente ao período, você vai lembrar, ó, proporcional, proporcional, proporcional. Férias proporcionais, mais o texto constitucional. 13º salário proporcional. Repouso semanal remunerado e adicionais legais. Gravou? Gravou? Vamos juntos? Remuneração. Você tem que, ó, você vai fazer a sua prova. Vai fazer a sua prova, domingo, está chegando. O que você vai fazer? Você vai assistir essa aulinha e vai gravar. Parágrafo 6º. Remuneração. Férias proporcionais, mas o texto constitucional é tudo proporcional. Lembra? 13º salário proporcional. Repouso semanal remunerado e os adicionais legais, se houverem. Tranquilo? Aí você vai para os parágrafos 7º, 8º, ele vai dizer que tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS, cuja regência se encontra na Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, e diz, a cada 12 meses, este empregado no contrato de trabalho intermitente tem direito a 30 dias de férias. As férias encontram guarida no artigo 130 da sua CLT. E lembre-se, antes, por falar em férias, as férias, elas podiam ser repartidas em 2 vezes, ok? Deveria ser observado o prazo mínimo de 10 dias para gozo. Agora não, as férias podem ser repartidas, olha para mim, ó, o seu período todo em 3 vezes. Sendo que, em um primeiro momento, ela não pode ser inferior a 14 dias. No segundo momento, ela não pode ser inferior a 5 dias. E no terceiro momento, ela não pode ser inferior a 5 dias. Tranquilo? 14, 5, 5. Posso repartir agora dessa forma. Contrato de trabalho intermitente. Caiu o contrato de trabalho intermitente, o que ele vai perguntar? Para quem é aplicável? Para toda a categoria, menos aeronautas. Que tem que ser por escrito, que tem que constar o valor da hora do trabalho, que o empregador tem que convocar com 3 dias corridos de antecedência, por qualquer meio, que o empregado tem um dia útil para dizer se aceita ou não, que o silêncio do empregado, ele é interpretado como recusa e não como anuência, que quem falta paga uma multa de 50% do valor daquela prestação de serviços daquele período, no prazo de até 30 dias, ou então compensa. E quem tem essa escolha é o ofendido e não o ofensor. E o parágrafo 6º, essas verbas trabalhistas oriundas daquela prestação de serviços. Ok? Do vínculo empregatício. Mas eu te falei, ou cai trabalho intermitente ou cai teletrabalho. Força na caneta, meu povo! Teletrabalho, artigo 62, inciso 3 da CLT. Artigo 62, inciso 3, e o próprio capítulo do teletrabalho. Artigos 75A, B, C, D da CLT. Olha que interessante. Se você vai para o capítulo do teletrabalho, você se ouvida, você esquece que o teletrabalho, ele saiu do artigo 6º e com a reforma trabalhista, ele foi parar no artigo 62, inciso 3. Aí você diz assim, e daí? E daí tudo. Porque o artigo 62, olha que lindo, direito material do trabalho é o suprassumo, meu povo.
O artigo 62, ele diz, não existe o controle da jornada de trabalho. Não é feito o controle da jornada de trabalho. E no inciso 3, ele vai dizer, para o empregado do teletrabalho. O teletrabalho, aquele contrato de trabalho que constitui um vínculo empregatício que é exercido remotamente, o conhecido como home office. Ou seja, no teletrabalho, se o empregado labora 10, 12, 14, 15 horas, se ele não observa a concessão do intervalo intrajornada, no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas, para quem labora mais do que 6 horas por dia, o intervalo interjornada entre o fim de uma jornada e o início da outra, o interregno de 11 horas, ele não tem direito ao pagamento de hora suplementar, de hora extra? Não. 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 Por que não? Porque ele está no artigo 62, inciso 3 da CLT. Agora, quem não teve aula com o professor, quem não leu a doutrina, passa desavisado. Porque vai para o capítulo do teletrabalho, e esse teletrabalho, pelo qual não se faz o cômputo da jornada de trabalho, não está no capítulo do teletrabalho. Está no artigo 62, inciso 3. Percebeu? Percebeu, meu povo? Pois bem, teletrabalho. Teletrabalho, presta atenção, tem que ser por escrito. Raciocina comigo. Tudo que é exceção no direito material do trabalho tem que ser por escrito. Se você raciocinar isso, você consegue resolver muita coisa. Tudo que é excepcional, tudo que é exceção, tem que ser por escrito. O teletrabalho tem que ser por escrito, necessariamente. Preste atenção, o que é o teletrabalho? É aquele que é exercido, grava essa palavrinha, preponderantemente. Preponderantemente fora das dependências do empregador, fazendo uso dos meios telemáticos, de informática e de comunicação, que não se constituem em serviço externo. Aí você vira para mim e diz assim, por que você está enfatizando preponderantemente? Sabe por quê? Você vai para o parágrafo, você vai 75A, especialmente 75B no seu parágrafo, porque ele vai dizer que o fato do empregado regido pelo teletrabalho, que também constitui vínculo empregatício, que ele comparecer, o fato dele comparecer às dependências do empregador, que isso não ilide, isso não afasta, isso não descaracteriza o regime do teletrabalho. Ele pode ir lá prestar contas, ele pode ir lá conseguir novos equipamentos, devolver outros equipamentos, dar manutenção em alguns equipamentos, não tem problema. E é interessante porque outra pergunta que se cai teletrabalho eu vejo na sua prova é o seguinte, ok, teletrabalho é aquele pelo qual o empregado preponderantemente irá exercer a sua função fora das dependências do empregador. Ele normalmente é exercido em casa, em outro local. Quem é que vai arcar com esse custo, com essa infraestrutura? Será montada em casa? Imagine, será o empregado? Será o empregador? Será repartido meio a meio entre ambos? 70% será custeado pelo empregador e 30% pelo empregado? Sabe o que a sua CLT diz? Aquilo que for pactuado no contrato de trabalho. Aquilo que for pactuado no contrato individual do trabalho. O que permanece, o que prevalece é o que for pactuado. Tranquilo até aqui? Teletrabalho. Teletrabalho ou contrato de trabalho intermitente. Ou cai um, ou vai cair o outro. Sem sombras de dúvidas. Meus amores, outro tópico que tem tudo para cair. Outro tópico que tem tudo para cair. E que trata da figura do empregador é o artigo 4º da CLT. Por que, minha pró? Porque versa sobre o tempo à disposição do empregador. Mudou e mudou muito. Por que foi que mudou? Porque tempo à disposição do empregador, com o artigo 4º da CLT, é aquele tempo pelo qual o empregado está
laborando, está executando ordens ou está aguardando a execução de ordens. Tanto que o artigo 4º, parágrafo 2º, ele diz assim, olhe, empregado, se você chega mais cedo ou fica até depois da sua jornada de trabalho, por quê? Você quer se proteger de uma condição climática ruim, uma tempestade, porque tem algum perigo na rua, está tendo tiroteio, ou está em vias de insegurança pública, ou porque você permanece no seu local de trabalho, olhe para mim, ó, para fazer a alimentação, a higiene pessoal, para um lazer, para se confraternizar com seus colegas, para estudar para a OAB e para concurso público. Isso não será considerado como tempo à disposição do empregador. Por favor, só tomem cuidado com o inciso 8º do parágrafo 2º do artigo 4º. Por que, minha pró? Porque o inciso 8º diz assim, ó, a troca da vestimenta, se não for exigida pelo empregador. Ok? Por que, minha pró? Porque se eu troco a vestimenta porque o empregador me exige, se eu faço a troca porque ele me exige, pronto, aí é considerado tempo à disposição do empregador. Agora, pró, PB diz, Ingrid, pode sair com a farda do portal? Não tem problema nenhum, não. Se ele vira para mim e diz, pode sair, não tem problema nenhum, e eu gasto, ó, 20 minutos fazendo a troca da vestimenta. Esse tempo não é considerado tempo à disposição do empregador. Agora, faz de conta, é só um exemplo. Ele diz, não, olha, pró, você precisa tirar a farda do portal. E eu gasto 20, 25 minutos tirando a farda do portal. Como foi o empregador quem exigiu a troca da vestimenta, isso será considerado como tempo à disposição do empregador. E daí, eu não posso deixar de tratar de outro assunto importantíssimo, que é a jornada in itinere. Meu povo, acabou a jornada in itinere. Acabou. Aí você vira para mim e pergunta, pró, e a súmula 90 do TST? Ela foi cancelada? Não. Ela foi alterada? Não. Mas a súmula 90 fala da jornada in itinere e diz que se preenchidos 3 requisitos, quais são os 3 requisitos? Eu, empregada, presta atenção, ou empregado, presto serviços e o local da prestação de serviços do estabelecimento é um local de difícil acesso. Aonde eu resido, não existe um transporte regular, não existe um transporte regular. E, além disso, o empregador me fornece o transporte. Esse período no qual se gasta, se despende, residência, trabalho, trabalho, residência. Isso, antes da reforma trabalhista e com a súmula 90, era considerado como tempo à disposição do empregador. Ou seja, se computava na jornada de trabalho. E em se ultrapassando a hora normal da jornada de trabalho, era paga com um acréscimo essa hora de no mínimo 50%, que é o acréscimo da hora extra ou da hora suplementar. Acontece que com o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, o legislador ele vai tão de encontro ao que diz o TST, ao entendimento do TST, que ele diz assim, ó, presta atenção, ainda que o empregador forneça o meio de transporte, forneça o meio de condução, esse período no qual se despende casa, trabalho, trabalho, casa, não será considerado mais como tempo à disposição do empregador. Ou seja, o artigo 58, parágrafo 2º, ele fulmina, ele deteriora a jornada in itinere. Vá para a sua prova e nesse tocante você fica com a letra da lei. Pró, e o que eu faço com a súmula? Você diz que a súmula 90 do TST não se aplica mais. Não dá para falar que ela foi cancelada nem alterada. Não se aplica mais, tendo em vista o que aduz o artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Viu o que eu te disse? Que com a reforma trabalhista,
Boa parte do nosso conteúdo ficou letra da lei, letra da lei, letra da lei. Por isso que uma segunda fase em direito do trabalho é uma segunda fase muito mais tranquila para o examinando da ordem. Um concurso para o Tribunal Regional do Trabalho ou para o Tribunal Superior do Trabalho também. Porque com a reforma trabalhista, você vai se ater não às súmulas, não aos enunciados jurisprudenciais, mas principalmente à letra da lei, à letra da CLT. E aos assuntos, aos temas que não foram alterados, aí sim, você continua, você permanece com as súmulas, com as orientações jurisprudenciais. Das sessões de dissídios individuais, número 1, número 2 do TST, e da sessão de dissídios coletivos. Ok, até aqui? Meus amores, está aparecendo mais uma vez na telinha as minhas redes sociais. Se você gostou da aula, espero que sim. Mais do que ter gostado, espero que caia na sua prova. Mais do que isso, espero que você lembre, que você se recorde de tudo que eu te falei e que você acerte, que você gabarite a sua prova. Pelo menos em trabalho e processo do trabalho, e também assista, ok, as disciplinas dos outros professores, para você gabaritar penal com Belinha, para gabaritar tributário com PB e com todos os outros. Vamos juntos. E se você gostou, você me encontra aqui mais vezes no canal do YouTube, do Portal F3. Me encontra também no meu próprio canal do YouTube, Ingrid Gil Sales, no Instagram. Não perde esse contato comigo, ok? Ingrid Gil Sales, e também o Instagram do Portal F3. Ficou com alguma dúvida? Ainda dá tempo, eu respondo todo mundo. Posso até demorar para responder, mas respondo todo mundo. Antes da gente finalizar, eu quero deixar uma dica importantíssima para vocês. Vocês precisam, à véspera da prova da OAB, estudar aqueles artigos que mais caem. Eu digo, repito e friso novamente, não é quantidade, é qualidade. Se você está se referindo a direito material do trabalho e você vai fazer a sua prova da OAB domingo, você precisa estudar o artigo 2º. O artigo 4º, e aí eu me refiro a parágrafos e incisos, ok? O artigo 8º, o artigo 9º, o artigo 10, o artigo 10A, o artigo 11, o artigo 11A, o artigo 477A, 477B, 611A, 611B da sua CLT. Você precisa estudar o 487, o 477 e todos os seus parágrafos, o 482, o 483, o 484, o 485, o 486 da sua CLT. Não tem como você ir fazer a sua prova e você não saber, você não se imiscuir nesses temas. O próprio 448, o 448A, o 468 da CLT, o 625 A, B, C, D, E, F, G, H da sua CLT. Você precisa conhecer o 625, que trata sobre a comissão de conciliação prévia. Todos esses artigos, ok? Vocês precisam estudar todos esses. Meus amores, uma excelente prova para vocês. Com fé em Deus, nos encontramos por aí. Aguardo vocês. Beijo grande.